Fui discriminada a minha vida inteira por causa da minha irmã, filha de ouro, e ela até tentou caminhar pelo altar no meu casamento. Finalmente, tive minha vingança. Meus pais sempre favoreceram minha irmã, e isso estava longe de ser sutil. Se ela me acusasse de algo, eles acreditavam nela e me puniam. Mas se eu a acusasse, mesmo com provas irrefutáveis, ela recebia uma punição mais leve e, de alguma forma, ainda encontravam uma maneira de me repreender também. Meu bolo de aniversário sempre tinha que ser o sabor favorito dela. E meus pais fingiam que não sabiam que eu odiava. Sempre compravam mais coisas para ela do que para mim e nos levavam para onde ela queria, mesmo que a ocasião fosse supostamente para mim. Minha irmã cresceu mimada e me usava como saco de pancadas. No começo, ela basicamente me ignorava, mas as coisas pioraram quando nos tornamos adolescentes. Ela acabou sem amigos e seu comportamento se deteriorou. Seus amigos se mudaram ou a abandonaram porque ela era má. Não sei, porque nunca fomos próximas. Meus pais se gabavam das conquistas dela, mas nunca mencionavam seus problemas, enquanto constantemente destacavam meus defeitos como material para zombaria. Só soube que ela não tinha amigos porque estudávamos na mesma escola e percebi que ela não andava mais com ninguém. Enquanto isso, eu era relativamente popular. Minha irmã percebeu isso e, de repente, deixou de me usar ocasionalmente como saco de pancadas para se tornar minha inimiga constante. Ela começou a me acusar e a acusar meus amigos de várias coisas. Meus pais pararam de me deixar sair com qualquer um, com desculpas como: eles não são boas pessoas, de acordo com sua irmã. Ou: por que você está tentando nos deixar? Por que não pode ser como sua irmã e gostar de passar tempo com a família? O que me salvou de um isolamento completo foi minha família estendida. A maioria morava na mesma cidade e eu me dava bem com meus primos, apesar das diferenças de idade. Em um encontro familiar, me convidaram para algo. Não lembro o quê. E eu respondi tristemente que não tinha permissão para ir a lugar nenhum. Quando me perguntaram por quê, minha versão infantil respondeu com franqueza: porque eu não posso ter amigos, já que minha irmã não tem. Isso chegou aos ouvidos dos adultos, que aparentemente acabaram com meus pais depois. Mais tarde, fui repreendida por mentir e fiquei de castigo por um mês. Mas depois disso, eles me deram um pouco mais de liberdade, então valeu a pena. Minha irmã mudou de escola. Acho que a humilhação dos outros membros da família, saber sobre sua situação social, foi demais para ela. Então exigiu trocar de escola, e meus pais prontamente cederam, mesmo que isso custasse mais caro por ser mais distante. Ela fez amigos na nova escola. No entanto, nunca voltou a simplesmente me ignorar. Tendo sentido o poder de me prejudicar e ainda irritada por eu ter contado para a família que ela não tinha amigos, ela nunca me deixou em paz. Minha vida continuou difícil. Os amigos dela iam à nossa casa e me intimidavam, o que meus pais chamavam de zoeira leve. Nunca convidei amigos para minha casa porque meus pais eram péssimos anfitriões, ou porque minha irmã os acusava de roubo, e meus pais acreditavam nela. Por outro lado, me aproximei bastante dos meus primos, pois meus pais nunca ousaram tratá-los da mesma maneira. Então, tive meu primeiro namorado. Não queria levá-lo para minha casa, mas meus pais insistiram. Em certo momento, nos separamos brevemente, e ele veio me procurar para me contar que minha irmã estava flertando com ele. Ela se aproximou usando roupas provocantes, piscando os olhos e começou a dizer o quanto eu era ruim e o quanto ela era melhor do que eu. Ele ficou incomodado e correu para me contar. Claro, minha irmã contou uma história diferente para meus pais. Disse que meu namorado tentou flertar com ela, mas que ela, naturalmente, recusou, pois jamais faria isso comigo. Adivinha em quem meus pais acreditaram? Meu namorado não era perfeito,
Mas eu acreditei nele imediatamente. Lembre-se, eu era uma adolescente sofrendo tratamento injusto. Eu era muito ressentida e mal-humorada, e odiava minha irmã tanto quanto ela me odiava. Com isso esclarecido, vamos falar de aparência. Não mencionei antes porque não era relevante, mas meus pais eram acima do peso e demonstravam amor através da comida, sempre nos dando guloseimas e doces. Minha irmã também era acima do peso, enquanto eu não. Sempre fui magra porque meus castigos frequentemente incluíam não ganhar guloseimas ou lanches. Obviamente, a aparência não é o que importa, mas a personalidade dela já era ruim. Até suas tentativas de flerte eram péssimas, porque nunca aprendeu a conquistar nada. Ela apenas exigia, e meus pais entregavam. Somando isso ao fato de que ela não parecia uma modelo sensual, até minha versão insegura adolescente não acreditava que meu namorado tentaria me trair com ela. Mesmo assim, meus pais me proibiram de namorar um garoto horrível como ele. Tentei manter o relacionamento em segredo, mas foi difícil e acabou. Tive outro namorado depois, mas novamente, minha irmã o acusou de flertar com ela quando ele recusou suas investidas. Meus pais acreditaram nela de novo. Tentei argumentar que isso já tinha acontecido antes, mas eles decidiram que eu não sabia escolher namorados e continuava escolhendo garotos ruins. O relacionamento não resistiu à situação estilo Romeu e Julieta e desmoronou. Na escola, comecei a ganhar uma reputação estranha. Era vista como alguém que ficava com garotos, mas que nunca namorava. Felizmente, isso nunca chegou aos ouvidos da minha irmã ou dos meus pais. Durante todo esse tempo, minha irmã levou um namorado para casa uma única vez. Meus pais o exibiram com orgulho e passaram cada segundo me dizendo como ele era maravilhoso e como eu deveria ser mais como minha irmã e encontrar alguém como ele. Até que, de repente, ele desapareceu e passou a ser um canalha enganador que machucou minha irmã. Ah, que pena! E assim, o tratamento desigual continuou. Minha irmã tinha mais dinheiro para gastar e horários mais flexíveis do que eu. Ela podia sair a qualquer hora e ir a qualquer lugar, enquanto eu não podia. Se eu questionasse, meus pais diziam: é porque ela é mais velha. Mas quando atingia a idade dela, não me deram o mesmo tratamento. Se eu apontasse isso, negavam que tivessem dito algo assim, ou afirmavam que era porque eu não era confiável como ela. Eles usavam as acusações dela contra meus namorados e amigos como prova do meu mau julgamento. O tempo passou e chegou a hora da minha irmã se formar. Ela foi aceita em uma faculdade, não uma muito conceituada e sem bolsa de estudos. Como meus pais sempre só me contavam sobre as conquistas dela, não sei para quais faculdades ela aplicou, então não sei se foi rejeitada de outras. Mas sei que suas notas eram ruins, pois sempre que ela tirava um B, meus pais celebravam. Já eu costumava ter boas notas, mas meus pais nunca comemoravam alegando: você sempre tira boas notas, o que há para celebrar? Naturalmente, eles fizeram uma grande festa para ela e prometeram pagar tudo. Eu, por outro lado, fiquei aliviada que ela iria embora. Não que isso tenha facilitado minha vida. Ela voltava para casa a cada 2 semanas e sempre algo sumia do meu quarto, ou ela inventava alguma maneira de me infernizar, e meus horários continuavam rigorosos. Um dia, minha mãe veio conversar comigo sobre minha própria formatura. Sou apenas 1 ano mais nova que minha irmã. Ela me disse que, como estavam pagando pela faculdade da minha irmã, não tinham dinheiro para pagar a minha. Então, seria melhor eu começar a trabalhar imediatamente após a formatura e esperar até que minha irmã terminasse a universidade, para ver se poderiam pagar algo para mim. Ah, e se eu decidisse continuar morando em casa, teria que pagar todas as minhas coisas, parte das contas e até mesmo o aluguel.
Eu apontei que poderia conseguir um empréstimo estudantil. Minha mãe disse sim, exceto que não, porque eles eram tão cuidadosos comigo e eu tinha um julgamento tão ruim que eles decidiriam se uma faculdade valia a pena para eu me endividar ou não. Não sei como exatamente impediriam que eu pegasse um empréstimo, mas nem perguntei. Bolsas de estudo nem foram mencionadas. Eles nem sabiam minhas notas. Afinal, nunca acreditaram nas minhas capacidades. Eu nem pisquei. Apenas disse: Ok. Minha mãe claramente não esperava essa resposta e começou a chorar. Talvez esperasse que eu fizesse um escândalo para ter uma desculpa para nunca pagar minha faculdade. Mas eu não disse nada, além de que entendia a posição deles. Agradecia o cuidado e pronto. Meu pai depois tentou a mesma conversa, mas também recusei me emocionar. Veja bem, depois de uma vida inteira desse péssimo tratamento, eu nunca tive qualquer expectativa sobre minha educação. Sabia que eles dariam um jeito de não pagar e que tornariam minha vida um inferno. Nunca acreditei que, se eu trabalhasse e esperasse minha irmã se formar, eles finalmente pagariam minha faculdade. Eu já vinha me preparando para isso há muito tempo. Como eu mal podia sair e tinha poucas amizades, tinha muito tempo para estudar. E eu estudei, porque via a faculdade como minha única chance de ser livre. Quando chegou a hora, trabalhei duro e consegui uma bolsa de estudos integral. Não foi para nenhuma universidade da Ivy League ou para um curso como Direito ou Medicina, mas era um curso bom em uma faculdade decente. Sabendo que minha irmã ia odiar e tentar me sabotar através dos meus pais, eu publiquei minha conquista nas redes sociais, ao mesmo tempo em que os avisei. Até me forcei a agradecê-los no post. Agora, eles não podiam me impedir de ir, porque teriam que explicar para a família o motivo. Inicialmente, pareciam até um pouco orgulhosos e se gabavam disso. Mas acho que minha irmã falou com eles. Então, eles mudaram de ideia e até me perguntaram se eu tinha certeza que queria ir. Deixaram escapar que minha irmã não estava indo bem na faculdade e que, como ela era mais inteligente e tinha melhor julgamento do que eu sofreria ainda mais. Obviamente, mantive minha decisão. Eles não gostaram, mas não podiam fazer nada. A faculdade foi minha salvação. Comecei a ser feliz. Ainda mantinha contato com meus pais e os visitava nos feriados. Mas como eles nunca pagaram nada para mim, eu tinha uma boa desculpa para não visitá-los com frequência, alegando que era caro. Durante esse tempo, evitei apresentar qualquer homem a eles, e minha irmã parou de ir para a faculdade. Sei que ela não se formou, porque, se tivesse, teria sido uma grande celebração. Ela voltou para casa e não pagava contas ou aluguel. Mas, segundo meus pais, era diferente. Ela começou a trabalhar na mesma empresa da minha mãe. Obviamente, graças à influência da minha mãe. Eles me apresentaram essa informação como se fosse um grande motivo de orgulho. Foi nessa época que conheci meu marido. Sabe aquelas pessoas que dizem: se eu estivesse nessa situação, eu teria feito tal coisa. Meu marido é o tipo de pessoa que realmente faz. Eu, por outro lado, sempre fui meiga e submissa. Sempre me calava em qualquer situação e depois passava noites sem dormir, desejando ter feito algo ou pensado em uma resposta afiada. Sou do tipo que não consegue segurar as lágrimas quando está com raiva. Meu marido é o oposto. Ele adora um drama e adora resolver as coisas. Se ele não responde imediatamente a um insulto, é melhor começar a se preocupar, porque ele não esquece e está preparando algo pior como vingança. Ele é quem quis que eu postasse essa história aqui e queria postar também em um fórum de vingança nuclear, mas decidiu que o que fizemos não foi extremo o suficiente. As pessoas ficaram confusas sobre como fiquei com ele, mas só porque não consigo agir como ele, devido à minha criação,
Não significa que não gosto disso. Amo que meu marido faz o que eu não posso fazer. E ele trata bem as pessoas, contanto que elas façam o mesmo com ele. Quando falamos sobre casamento, decidimos que não nos importávamos muito com a cerimônia. Queríamos gastar nosso dinheiro em uma viagem dos sonhos pela Europa, na lua de mel. Como a família dele era espalhada e a minha ainda estava concentrada na minha cidade natal, decidimos casar lá. Não morávamos muito longe, então podíamos fazer viagens nos fins de semana para organizar as coisas. Além disso, tínhamos alguma flexibilidade no trabalho, então poderíamos ficar na minha cidade por um tempo, se necessário. Enviamos os convites de noivado e marcamos a data para alguns meses depois. Nesse ponto, meus pais exigiram conhecer meu noivo. Queria ter coragem de recusar, mas estava tendo dificuldades. A distância fez com que eu pensasse que talvez meus pais não fossem tão ruins assim. Meu marido, no entanto, ficou com cara de quem perdeu o Natal quando contei que aceitaria. Veja bem, ele já estava se preparando para esse momento. Ele até comprou um gravador de alta qualidade para esconder no bolso e gravar tudo. Ele estava animado, pensando em todas as maneiras de rejeitar os avanços da minha irmã, insultá-la e depois espalhar a gravação para minha família. Então, ele foi sozinho conhecer meus pais. Empolgado. Quando voltou, estava eufórico. Amor, amor, você não vai acreditar nas coisas horríveis que eles pediram. Podemos ferrar com eles tão feio, temos tantas possibilidades. Eu fiquei confusa e queria ouvir a gravação, mas ele sabiamente disse que era melhor ele me contar primeiro, senão eu entenderia tudo errado. Bem, ele foi até lá e, em vez da minha irmã flertar com ele, meus pais e minha irmã o sentaram para conversar. Depois de alguma reclamação sobre não aprovarem meu julgamento, eles declararam que estavam dispostos a pagar pelo meu casamento, com uma condição. Minha irmã teria que entrar no altar antes de mim, de vestido de noiva. Sim, minha irmã teria que desfilar pelo altar no meu casamento, usando um vestido de noiva, antes de mim. A desculpa deles? Não é certo uma irmã mais nova casar primeiro, então é justo que sua irmã pelo menos tenha a experiência, no seu casamento, com fotos tiradas e até com um bolo depois. Meu marido agora vai falar sua parte. Aqui é o marido vingativo. O inferno não tem fúria como um usuário de fóruns de vingança assistindo ao karma instantâneo acontecer. Dito isso, por mais que minha esposa me pinte como esse cara espirituoso e sagaz, tenho que admitir que, quando aqueles malucos realmente sugeriram essa loucura como se fosse um presente maravilhoso, meu cérebro simplesmente travou. Era como se até os troianos tivessem olhado para o cavalo de Troia e pensado, sim, talvez essa seja uma má ideia pela segunda vez. Porém, depois que meu cérebro reiniciou, eu já tinha uma lista inteira de insultos prontos para disparar. Mas então, algo dentro de mim sussurrou no meu ouvido, como um diabinho tramando uma grande vingança. Engane esses idiotas. Então, em vez de explodir de raiva, fiz cara de pensativo e disse que precisava refletir sobre isso. Expliquei que precisava ver como minha noiva reagiria e saí correndo dali antes que meu rosto entregasse meus planos malignos. De volta à minha esposa. Então, meu marido me contou detalhadamente como meus pais queriam que até meu casamento fosse sobre minha irmã, com um sorriso no rosto e a gravação como prova. Fiquei chocada. A distância tinha me feito esquecer o quão terrivelmente eles me tratavam e achei que nem eles iriam tão longe. Felizmente, meu marido insistiu que devíamos nos vingar, o que me impediu de cair em um buraco de tristeza. Nos divertimos muito bolando maneiras de ferrar com eles, desde as ideias mais absurdas até as que realmente poderiam funcionar. Então, ligamos para o irmão mais sensato do meu marido e explicamos nosso plano. A ideia inicial era dar a eles um endereço falso do casamento
e deixar que aparecessem no local errado. No entanto, o irmão do meu marido nos chamou à razão. Ele disse que, embora nunca fosse conseguir nos convencer a não nos vingar, esse plano era difícil de executar. Outras ideias que tivemos poderiam até nos render processos judiciais. Então, no final, optamos por um plano mais sutil e eficiente. Fingir que concordávamos, mas contratar seguranças para impedir minha irmã de entrar no casamento. Obviamente, se fosse só isso, não seria uma vingança digna de pro-revenge. Agora vem a parte onde meu marido brilha: a preparação para o golpe. Meu marido voltou à casa dos meus pais e disse que achava que eu não aceitaria a ideia. Porém, ele pessoalmente não via problema. E como não queria causar um racha na família, estava disposto a ajudar a realizar o plano deles. Ele argumentou que eu odiava conflitos. Então, se fosse pega de surpresa na hora, talvez não tivesse coragem de criar um escândalo na frente de todos. Por outro lado, casamento é algo sério. Quem sabe se eu perderia a cabeça? Assim, ele sugeriu um compromisso. Eles ajudariam a pagar algumas coisas do casamento para que eu me sentisse ainda mais pressionada a não reagir. Funcionou perfeitamente. Meus pais ficaram surpresos e minha irmã adulta literalmente começou a pular de alegria como uma criança. Então, aceitaram o plano. O melhor de tudo foi o detalhe que eu mesma acrescentei ao golpe e do qual me orgulho demais. Meu marido afirmou que eu era paranoica e controladora, que tinha medo constante de ser traída e que, por isso, sempre verificava o celular dele. Logo, para evitar problemas, nenhuma discussão sobre o plano poderia ser feita por mensagens. Eles teriam que discutir tudo pessoalmente. Assim, garantimos que não haveria nenhuma prova escrita que pudessem usar contra nós depois. Meus pais compraram essa história completamente. Durante os meses seguintes, eles acreditavam que estavam me enganando, quando na verdade éramos nós que estávamos manipulando eles, extraindo o máximo de dinheiro possível. Ao invés de realmente pagarem pelo casamento, meus pais tentaram economizar ao máximo. Claro, eles queriam opinar sobre tudo, incluindo coisas importantes para mim, como as músicas e as cores da decoração. Mas meu marido fingia convencê-los a desistir de algumas coisas para manter o plano deles em segredo. E já que nunca ligamos muito para a cerimônia em si, deixamos que eles achassem que estavam no controle. Mas aí, começamos a sabotar tudo por baixo dos panos. Por exemplo, ao escolher bebidas e o cardápio, aceitávamos as opções mais baratas. Então, meu marido levava minha irmã para experimentar e suspirava, dizendo que era uma pena que não podíamos escolher algo melhor. Ela, claro, corria para exigir que meus pais pagassem pela versão mais cara. Eles pagavam. O mesmo foi feito com o fotógrafo e as flores. Meu marido entregou à minha irmã um buquê das flores baratas que queríamos e, fingindo tristeza, disse: "A noiva realmente queria outro tipo de flor, mas não queremos abusar da boa vontade dos seus pais." Resultado? Meus pais insistiram que pagariam pelas flores caras. A melhor parte? Meu marido dizia que fez isso para me manipular e me manter sob controle. Eles acreditaram. Adoramos cada segundo. O grande dia da vingança. O plano dos meus pais era simples. Esperariam todos os convidados estarem sentados. Como a noiva sempre entra por último, fariam minha irmã entrar na cerimônia vestida de noiva antes de mim. Quando eu percebesse, seria tarde demais para reagir. Só que eles não sabiam do nosso segurança. Quando meus pais chegaram ao local, só viram uma mulher conferindo nomes na entrada. Depois que eles se acomodaram, revelamos o verdadeiro segurança. Um cara enorme, com cara de guarda-costas. Instruímos ele a impedir a entrada da minha irmã e prometemos uma bela gorjeta se ele mantivesse sigilo. O caos. Minutos antes da cerimônia,
Meus pais receberam uma mensagem dizendo que minha irmã estava chegando. Meu pai deu o sinal para começarmos. Quando as portas abriram, fui eu que entrei. Ele ficou chocado e tentou olhar para trás, mas não conseguia ver a entrada do salão. Então, o telefone dele tocou. Era minha irmã, desesperada. Ele saiu correndo. A confusão tomou conta da cerimônia. Meus convidados perguntavam o que estava acontecendo. A reação foi imediata. Todos começaram a cochichar. Minha irmã chegou ao local de vestido de noiva e foi barrada pelo segurança. Ele disse: "Senhora, deve estar no local errado. A noiva já está lá dentro." A confusão só aumentou. A confusão toma conta do casamento. Meus pais ficaram em choque. Meu pai tentou ameaçar o segurança, dizendo que chamaria a polícia e afirmando que nunca tinha ouvido falar dele, insinuando que ele não deveria estar ali. O segurança respondeu educadamente: "Ótimo, podemos chamar a polícia. Eu fui contratado pelos noivos e só estou cumprindo meu trabalho." Meu pai percebeu que chamar a polícia levaria tempo demais e tentou exigir que deixassem minha irmã entrar. Foi nesse momento que minha amiga apareceu no meio da confusão e começou a gritar e insultar minha irmã. Ela queria causar o máximo de alvoroço possível e deu um show maravilhoso. Pouco tempo depois, minha mãe chegou, seguida por outros parentes. O plano deles tinha falhado completamente. Agora, só podiam tentar controlar os danos. Só que isso não funcionou. Os convidados descobrem o que estava acontecendo. As pessoas começaram a perguntar o que estava acontecendo. Quando ouviram a verdade, ficaram horrorizadas. Ninguém conseguia acreditar que meus pais tentaram transformar meu casamento em um teatro bizarro para minha irmã. Aos poucos, mais e mais convidados começaram a sair para ver o caos na porta do local. E foi aí que meu marido foi chamado para dar explicações. Ele entrou na cena com sua melhor expressão de confusão. Quando meus pais começaram a acusá-lo de ter concordado com tudo, ele simplesmente rindo e negou tudo. Ele fingiu estar chocado e ofendido e soltou um: "O quê? Vocês realmente acharam que eu concordaria com algo tão absurdo?" Ele então destruiu completamente a credibilidade deles ao perguntar: "Se eu concordei, onde está a prova? Vocês têm alguma mensagem minha dizendo que aceitei isso?" Porque eu não lembro de ter dito nada disso. A humilhação final dos meus pais e da minha irmã. Meu pai ficou furioso, mas não tinha provas. Minha irmã entrou em colapso completo. Ela se jogou no chão, esperneando e chorando como uma criança de 2 anos. Minha mãe chorava histericamente, tentando culpar meu marido, mas ninguém acreditava nela. Até meu pai parecia prestes a explodir de raiva, mas não sabia para onde direcioná-la. O plano deles tinha falhado completamente. E pior ainda, eles estavam sendo ridicularizados na frente de toda a família e amigos. A expulsão deles do casamento. A essa altura, já tínhamos feito o suficiente. O dono do local e outros parentes pediram para que eles se retirassem. "Vocês tentaram arruinar o casamento da própria filha. Saiam daqui." Meu pai tentou resistir, mas não tinha saída. Ele teve que levantar minha irmã do chão, pois ela se recusava a sair por conta própria. Os convidados não paravam de comentar e cochichar. Eles realmente tentaram colocar a outra filha no altar antes da noiva? Isso é coisa de novela. Eu jamais teria acreditado se não tivesse visto. Foi um festival de fofocas e olhares de julgamento. Meus pais foram embora derrotados, minha irmã sendo arrastada aos prantos, e o casamento continuou como se nada tivesse acontecido. A festa continuou, sem os sabotadores. Uma coisa que notei é que durante toda a festa, ninguém mencionou meus pais ou minha irmã para mim. Acho que as pessoas queriam poupar meus sentimentos e garantir que eu aproveitasse meu dia. Ou talvez tenha sido porque, pela primeira vez na minha vida,
Eu não era só um espectador na minha própria história, mas uma coisa definitivamente ajudou a manter o clima animado. Comida e bebida caras, tudo pago pelos meus pais. Meu marido estava radiante. Ele manteve sua expressão séria e irritada por um curto período, mas depois não conseguia parar de sorrir. Nós dois nos divertimos muito na festa e depois fomos para o hotel descansar antes da nossa viagem de lua de mel. Tentativas desesperadas de contato. Desde então, meus pais e minha irmã tentaram entrar em contato comigo várias vezes. Meu marido insistiu que não atendêssemos nenhuma ligação, apenas mensagens escritas. Sempre tenha um rastro de evidências. Foi uma decisão inteligente, porque algumas semanas depois, minha irmã finalmente mandou uma mensagem. E, como esperado, foi um festival de loucura. Ela disse coisas completamente sem sentido, mas as partes importantes foram as seguintes. Ela me culpava pela humilhação que sofreu. Chamou meu marido de cobra de duas caras e disse que ele enganou nossa família por meses. Afirmou que eu seria traída por ele, e tinha certeza disso. E o melhor, insinuou que meu marido estava me traindo com ela. Sim, você leu certo. Ela realmente sugeriu que meu marido estava dormindo com ela. Meu marido teve a resposta perfeita. Meu marido pegou meu telefone, tirou prints de tudo e então enviou os prints no grupo da família. Incluiu prints de mensagens onde meus pais e minha irmã o xingavam e o ameaçavam. Adotou a estratégia de: sou apenas um homem inocente, não sei o que está acontecendo. Ele escreveu na mensagem: pessoal, por favor, me ajudem. Meus sogros e minha cunhada estão me assediando constantemente, tentando estragar minha lua de mel. Se alguém puder convencê-los a nos deixar em paz, agradeço. Ele ainda pediu que ninguém revelasse nossa localização, para evitar que minha irmã aparecesse e depois alegasse que ele a tinha convidado. Foi a cereja do bolo. Resultado final: paz e sossego. Minha família tomou meu lado. Meus pais e minha irmã foram completamente excluídos da conversa familiar. Vocês já tentaram arruinar o casamento dela. Agora querem arruinar a lua de mel? Depois dessa humilhação pública, eles finalmente nos deixaram em paz. Desde então, não tive mais contato com eles. E, honestamente, não sinto falta. Meu marido, por outro lado, ficou um pouco desapontado. Ele queria que minha irmã desobedecesse e tentasse algo para que pudesse expô-la novamente. Mas, por enquanto, parece que eles entenderam o recado. Conclusão. Embora eu preferisse ter tido uma família normal e amorosa no meu casamento, pelo menos pela primeira vez na vida, eles falharam em estragar algo importante para mim. E melhor ainda, saíram completamente humilhados. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso e aperte o sino de notificação para ficar atualizado com mais chocantes histórias da vida real que podem estar acontecendo ao seu redor.